Quando a Aurora de Mana chegou, habilidades extraordinárias foram concedidas à humanidade. Enquanto os fortes dominavam, os fracos sofriam imensamente. Um desses fracos é o nosso herói, Lin Qiu, que despertou como um coelho ridículo. Lin Qiu era um anão que estava à beira da morte até desbloquear um sistema que mudou tudo. Ele adquiriu novas habilidades todos os dias e conseguiu se vingar dos valentões que o tratavam como lixo. Independentemente disso, todas essas coisas não aconteceram em um dia. É uma nova era em Blue Star e todos na cidade estão cuidando de seus negócios. Vemos nosso herói caminhando descaradamente pelas ruas enquanto está absorto em seu telefone. Ele passa por uma garota que está fazendo cosplay de coelhinha e transmitindo para seus fãs. Ele não consegue acreditar que alguém realmente se vestiria assim e estaria em público. É uma loucura. De qualquer forma, ele é pego na transmissão ao vivo e os espectadores começam a zombar dele por ser patético. A coelhinha percebe a presença dele e diz aos espectadores para lhe darem presentes se ela conseguir derrubá-lo. Antes que ela possa entrar no jogo, ela é surpreendida por uma pessoa que não está nem aí para ele. Antes mesmo que ela possa entrar no assunto, os assinantes começam a lhe dar presentes. Em seguida, a coelhinha se aproxima do protagonista e fala sobre como ambos têm orelhas de coelho semelhantes. Enquanto nosso herói se distrai com seus encantos sedutores, ela rapidamente lança um feitiço sobre ele. O medo e a confusão tomam conta do protagonista quando seu corpo é levantado no ar. Quando ele é jogado no chão, a coelhinha avisa aos espectadores que sua missão está completa. Depois de sofrer alguns ferimentos, Lin Huey se esforça para se levantar. Como se já não tivesse sofrido o suficiente, ele ouve a buzina de um veículo e, de repente, um caminhão bate nele do nada. Seu corpo é lançado pelo ar, enquanto o motorista do caminhão o amaldiçoa por ser uma criatura nojenta. Enquanto nosso herói é arremessado pelo ar, ele se lembra de como sua vida foi infeliz. Ele cresceu em um orfanato e as coisas continuaram a piorar quando ele despertou sua transformação em coelho. Aqueles com habilidades mais fortes estavam no topo e zombavam dele por ser um perdedor patético. No momento em que ele cai no chão, o motorista se aproxima dele. Nosso herói jaz em uma poça de seu próprio sangue, e o motorista maluco diz a ele para pagar pelos danos ao seu veículo. Com uma raiva fervente, o cara ativa suas habilidades de trovão e dá um choque no protagonista, fritando seu cérebro no processo. Enquanto Lin Qiu sofre uma dor agonizante, ele se pergunta se esse é o fim do caminho para ele. De repente, um ser estranho percebe sua vontade de sobreviver. O ser diz que finalmente encontrou um hospedeiro adequado depois de milhões de anos. Enquanto isso, nosso herói continua a ser atingido por trovões. Quando Lin Qiu abre os olhos, ele se encontra em um lugar muito estranho. Enquanto tenta entender todo o texto que está circulando, um robô fala com ele. Uma tela aparece em seu rosto e ele não tem ideia do que ela está falando. A voz alta do robô assusta nosso herói quando ele se apresenta como 9527. O sistema do robô explica que nosso herói é o hospedeiro perfeito que ele encontrou depois de procurar nos últimos 35 milhões de anos. Lin Qiu fica feliz em saber que ele ainda está vivo e começa a perguntar se ele pode obter alguma das habilidades que está procurando no momento. Depois de dizer para ele não se precipitar, o robô diz que pode lhe conceder uma habilidade por dia, mas que será aleatória. A esperança do nosso herói se desfaz, porque ele é mais uma vez deixado nas mãos do destino. Ele descobre que não tem energia suficiente para selecionar uma habilidade específica e deseja que o robô o tenha encontrado antes. Além disso, se a habilidade aleatória acabar sendo tão patética quanto ele acabará encontrando seu criador de verdade desta vez. Depois de explicar essas coisas, o robô pergunta se ele está pronto para despertar uma habilidade. Sem outra opção, ele decide aproveitar sua segunda chance na vida. Ele aceita as condições, e o sistema gera uma habilidade aleatória de classificação S tripla para ele. O protagonista volta à vida no local em que estava sendo eletrocutado. Enquanto o motorista fica chocado ao ver que ele está vivo, Link salta no ar com sua nova habilidade que fortalece suas pernas. Ele pousa em cima do caminhão, quebrando o veículo em pedacinhos. Irritado com isso, o motorista corre em sua direção para lhe dar uma lição. No entanto, nosso herói o derruba com um chute poderoso e o faz cair no chão. Assustada com sua pobre vida, a coelhinha implora ao protagonista que fique longe dela. Nosso herói então aprimora seus punhos com sua habilidade e se prepara para mandar a garota para o seu criador. Depois de lidar com ela, ele a cobre com sua jaqueta. Em seguida, pega o telefone dela e vê seus espectadores chamando-o de todos os tipos de nomes e avisando-o para não colocar as mãos sujas nela. Ele aproveita a oportunidade para entrar na transmissão ao vivo e dizer a todos que a partir de agora ele é o coelho-chefe. Você acha que esse cara pelo menos diria algo legal? No dia seguinte, em uma sala de aula, duas garotas estão conversando sobre como o protagonista apareceu nas notícias. Quando elas confirmam que se trata de um colega de classe, ele entra na sala de aula, perguntando-se o motivo de tanto alvoroço. As garotas rapidamente se reúnem ao redor dele e começam a perguntar se era realmente ele quem elas viram na transmissão ao vivo.
O protagonista então se lembra de como conseguiu resolver a situação com a garota coelhinha e o motorista. Por algum motivo, ele conseguiu que eles pedissem desculpas. Não só isso, mas também usou suas habilidades para fazer com que eles o elogiassem. Nosso garoto deve ter ficado realmente desesperado naquele momento. Depois disso, ele acessa o sistema porque não conseguiu nenhuma habilidade para o dia. O robô pula o processo de seleção e dá a você uma habilidade conhecida como semear o mundo. Como um perdedor degenerado, o protagonista acha que essa é finalmente a sua chance de conseguir todas as garotas gostosas do bairro e deixar todos os outros com inveja. No entanto, quando ele clica na habilidade, não vê os efeitos desejados. O robô explica que a habilidade permitirá que ele plante todos os tipos de sementes e que elas florescerão sob seus cuidados. Você não vai conseguir garotas gostosas. Graças a uma habilidade tão inútil, ele começa a xingar o sistema, fazendo com que os outros pensem que ele ficou louco. Alguém na classe o chama. Ele se vira e vê que se trata de Linan, um prodígio que usa o elemento vento. O cara oferece um emprego ao nosso herói e diz que ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Link diz a ele para contar rapidamente os detalhes para que ele possa saber se realmente vale a pena. Ao mesmo tempo, ele não sabe por que esse valentão de repente está sendo tão gentil com ele. O cara lhe diz que o emprego é em um clube que está procurando garçons e que ele se encaixará bem com sua boa aparência. O protagonista fica sem palavras quando descobre que o cara é estúpido o suficiente para sugerir esse tipo de clube para ele. Ele vira à mesa dizendo que Linan deve ser um gastador assíduo lá, e o cara aceita sem pensar. Segundos depois, ele percebe o que acabou de acontecer, mas nosso herói continua a provocar o cara. Linan bate na mesa com raiva e está pronto para destruir nosso herói por tê-lo feito de bobo. No entanto, o professor chega e avisa o rapaz sobre a punição que ele sofrerá por brigar na escola. Sem outra escolha, ele recua, mas ainda fica de olho em Lin-Kyu. Depois disso, o professor lhes diz que aqueles com poderes despertados passarão por um teste especial para determinar se podem entrar na Universidade de Lingwu. Ao ouvir sobre a Universidade de Lingwu, o protagonista fica muito interessado no que o professor está dizendo. Quando a energia espiritual foi restaurada na Blue Star, ela fundou a Universidade de Lingwu, que é um local dedicado ao treinamento de indivíduos despertos. Lin-Kyu não passava de um perdedor medíocre com habilidades patéticas naquela época, mas agora ele se pergunta se tem alguma chance de entrar na escola com a ajuda do sistema. Ele levanta a mão para fazer uma pergunta ao professor. No entanto, o homem lhe diz para não se preocupar com o exame, pois ele acabará envergonhando a escola. Nosso herói é esmagado pelo peso das palavras do professor e a classe inteira começa a rir dele. Mesmo assim, ele diz ao professor que fará o exame de habilidade. O professor permanece inflexível, dizendo-lhe que ele tem habilidades medianas e que deve apenas proteger a reputação da escola. Isso só deixa Lin-Kyu mais irritado, e ele promete bater em cada pessoa que o desprezou. O homem se oferece para lhe dar uma chance no exame de habilidade se ele conseguir ficar entre os 10 melhores nos exames de toda a cidade. Nosso herói rapidamente aceita o acordo e seu professor mal pode esperar para ver os resultados. Com uma determinação inabalável, o protagonista jura entrar na Universidade de Lingwu a qualquer custo. Ao sair correndo da escola, ele pensa em como economizar para pagar as mensalidades da universidade, pois elas são muito caras. Um carro entra em alta velocidade nas proximidades e, de repente, para bem na frente dele. Quando a porta se abre e alguém sai, ele se pergunta quem diabos estaria interrompendo seu dia agora. Duas garotas saem do carro e a de cabelo azul se refere a ele como o Coelhinho. A garota é conhecida como Kim Jensen e todos os rapazes do quarteirão não conseguem acreditar na beleza dela. Até mesmo nosso herói fica impressionado quando vê a beleza diante dele. Lin-Kyu então percebe que a garota o chamou de Coelhinho e ele se pergunta por que todas as mulheres adoram chamá-lo de um nome tão constrangedor. Ele limpa a garganta e se apresenta a Genzane de uma forma chamativa e estúpida. Ele também oferece suas informações de contato, mas a garota de cabelos loiros acaba rindo de seu teatro bobo. Enquanto ela o provoca, ele percebe que ela é a mesma coelhinha da transmissão ao vivo. Ela diz a ele que veio devolver sua jaqueta e a entrega a ele. Depois disso, a garota diz que fazer cosplay é o hobby dela e que ele não deveria falar sobre isso, mas ele não vê motivo para isso, considerando que ela é famosa. Zen então os interrompe e pergunta à coelhinha, Changmin, se o nosso herói é aquele de quem ela falou. Changmin lhe diz que o protagonista foi capaz de derrotar um bronze de 2 estrelas, o que significa que seus poderes devem ser maiores que 2 estrelas. Lin-Kyu diz que ele pode demonstrar seus poderes para eles, só para se exibir. No entanto, Zen-Gen, que também é uma deusa do ensino médio, diz a ele que não há necessidade, já que eles estão indo embora. Ele sugere que eles encontrem um lugar para treinar e ela se pergunta se esse cara está falando sério. Por ser uma estrela de prata de nível 1, ela se sente insultada pelo desafio dele e decide que eles lutarão em uma semana a partir daquele dia. Ele ainda a faz sentir mais repulsa por sua presença quando chama seu nome e pergunta se haverá uma recompensa para o vencedor.
Zen então lhe diz que, se ele vencer, ela será mais gentil com ele e atenderá a qualquer outro pedido que ele tenha. Pouco antes de Ming sair, ela aconselha o protagonista a desistir da competição antes que ele receba a surra de sua vida. Ao se despedirem, ele garante a ela que não desistirá facilmente. Quando eles saem, nosso herói sobe em sua scooter e, de repente, recebe uma mensagem de texto. A mensagem é de um cliente que está procurando ajuda urgente, e Link vê que ele pode definir o preço desse pedido. Ele sai rapidamente para ajudar o cliente e também fica rico no processo. Em um beco escuro ao lado de um cybercafé, você pode ouvir alguns bandidos assediando uma pessoa inocente. A pobre vítima está chorando e se oferece para dar algum dinheiro aos bandidos se eles pouparem sua vida. Vemos que seu nome é Jang San e que ele é um curandeiro de bronze de 9 estrelas. Os bandidos o agarram e informam que vão acabar com sua vida depois de recolher todos os seus centavos. A atenção deles se volta para alguém que os chama. Eles se viram e viram o protagonista segurando um bastão e pronto para fazê-los pagar por intimidar um inocente. No entanto, eles pegam suas próprias armas, prontos para dar uma lição no nosso coelhinho. Apesar disso, nosso herói não se intimida com suas ameaças. Quando ele estala os dedos, um monte de pessoas aparece atrás dele, prontas para espancar os bandidos que estão causando problemas em seu território. Quando os bandidos percebem que não há como vencer essa luta, eles fogem como covardes antes de serem mandados para debaixo da terra. O gordo então corre em direção ao protagonista e não consegue acreditar que ele é o chefe da área. Agora que ele tem apoio, Jiang San diz aos bandidos para nunca mais aparecerem ou o herói os esmagará. Depois disso, ele agradece a Lin-Ki e se refere a ele como seu irmão mais velho. Mas o protagonista só quer ser pago e não um pirralho irritante. O garoto se apresenta como o estudante de ensino médio mais bonito da cidade e oferece ao protagonista um pagamento de 30.000 yuans. Lin-Ki está surpreso com a riqueza que conseguiu com esse único pedido. Tudo o que ele precisa agora é de um pouco mais de dinheiro para cobrir suas mensalidades, e está tudo certo. Vendo que agora ele é rico, o herói decide chamar Zhang de seu júnior. Ele então pergunta por que os bandidos estavam chateados com ele. Zhang explica que usou uma conta feminina em um jogo e que a pessoa com quem ele se casou lhe pediu uma mensagem de voz. No entanto, a pessoa estava sentada bem em frente a ele e o pegou quando ele usou um alterador de voz. Lin-Ki não consegue acreditar na loucura desse cara. O garoto se oferece para dar uma carona ao protagonista em um carro de luxo, mas ele recusa a oferta. No caminho para casa, ele pensa na sorte que teve de conhecer a deusa do ensino médio e ganhar muito dinheiro no mesmo dia. No dia seguinte, na escola, o professor pede a todos os alunos que se acomodem para a aula. Nosso herói está completamente exausto porque estudou durante toda a noite anterior. Ele tenta se manter alerta com uma xícara de café, mas pode desmaiar a qualquer momento. Ele então pede ao robô que lhe dê sua habilidade para o dia. O robô reclama por ter seu sono interrompido, deixando o protagonista muito surpreso. Por que diabos um robô precisa dormir? A armadura da trama finalmente entra em ação e o protagonista recebe a habilidade de memória fotográfica. É a melhor coisa de que ele precisa para o exame. Quando ele decide testar a habilidade, o professor percebe que ele está se comportando de forma estranha. Link olha para o quadro e imediatamente obtém a resposta para a equação que está lá. Vendo como é fácil usar a habilidade, ele começa a folhear diferentes livros para obter o máximo de conhecimento possível. Enquanto ele está absorto nos livros, o professor finalmente se irrita e o ataca. O homem bate na escrivaninha, fazendo com que o nosso herói se levante de seu assento. Ele grita com Lin-Ki por estar olhando um livro de física quando eles estão tendo uma aula de idiomas. Ele tenta explicar o que o deixou feliz, mas o homem não quer saber disso. Por fim, o cara começa a soltar chamas pela boca ao lembrar o protagonista de seus péssimos resultados. Sério, esse cara precisa tomar uma pílula para relaxar. Lin-Ki sugere que o professor o teste fazendo uma pergunta de qualquer página do livro, pois ele está confiante em sua memorização. O professor ainda diz a ele para desistir do exame de habilidade, mas Lin-Ki diz ao homem para parar de subestimá-lo. Ele diz que ele não é um bom aluno. Uma grande tensão surge na classe quando o professor decide começar com uma pergunta fácil. Nosso herói rapidamente dá a resposta que ele pede, deixando o professor surpreso. O homem faz outra pergunta e o protagonista bate na mesa ao dar a resposta. Enquanto os colegas ficam chocados, o professor lhe faz outra pergunta e ele responde. No entanto, o homem começa a rir dele por ter errado, até perceber que o protagonista disse a resposta ao contrário. A classe inteira está em desordem e os alunos não conseguem entender como o nosso herói está fazendo isso. Depois de derrotar o professor, ele deixa a classe e diz que os verá no dia do exame. Dias depois, saem os resultados do exame e todos ficam chocados ao ver quem ficou em primeiro lugar. Ele é Lin-Ki, e agradece a sua memória fotográfica por ter aberto o caminho para sua vitória. Enquanto Linan está morrendo de descrença por ter sido derrotado pelo coelhinho, o protagonista continua a estudar seu oponente para o próximo exame. 10 dias depois, o local do exame de habilidade está lotado com uma multidão animada que aguarda o início do evento.
O locutor começa convidando o representante da 30ª Zona Militar e outros convidados ilustres. Quando Zen entra na arena, ela parece muito irritada por algum motivo. Ela acaba abrindo um buraco em uma parede, e um rapaz explica que é porque alguém tirou seu lugar de destaque nos exames finais. Vemos nosso herói entrar na arena, e quando ele acena para a deusa, ela responde com muita frieza. Depois disso, ela pergunta o que ele quer em troca por ter ganho a aposta, ao que Linky responde que eles podem sair para comer, se ela quiser. O gesto gentil dele a choca, e ela pede desculpas por tê-lo chamado de fraco. O locutor aparece de repente e insinua que os 2 melhores pontuadores do exame final estão aqui, mas Zen interpreta suas palavras de forma errada. Enquanto ele fala mal do protagonista por ser um coelhinho corajoso, o herói diz com confiança que ficará em primeiro lugar no exame. Toda a multidão começa a rir dele e a dizer que ele não deve se precipitar. Lin Hyo arranca o microfone do locutor para dar uma lição de moral à multidão. Ele levanta o dedo para eles e diz que quem quer que eles estejam apoiando terá a infelicidade de se deparar com ele. A multidão inteira o encara com olhos assassinos, pronta para fazê-lo pagar por ter proferido palavras tão ousadas, mas o herói não se intimida. O locutor pega o microfone de volta e o avisa para tomar cuidado com o que diz, antes que isso se torne um problema sério. Os outros participantes também estão furiosos e não veem a hora de dar uma lição no herói. Apesar de suas provocações e ameaças, nosso herói continua calmo. Depois disso, o moderador diz a eles que o exame será uma batalha de arena 1 contra 1, e o perdedor será eliminado imediatamente. Os participantes verificam seus telefones para ver os números que lhes foram atribuídos. Alguns deles não parecem muito felizes com o que receberam e só podem esperar que seus confrontos sejam fáceis. O número total de participantes acaba sendo um número ímpar, portanto haverá um bye para permitir que alguém avance rapidamente para a próxima rodada. Todos os examinadores estão rezando para que sejam escolhidos como a pessoa sortuda, exceto o nosso herói, que não parece nem um pouco preocupado. O sorteio começa e todos olham nervosamente enquanto os números giram na tela. Ele para no número 66, que é nada menos que o próprio protagonista. Quero dizer, quem mais poderia ser? De qualquer forma, isso só faz com que mais pessoas o odeiem por ser um coelhinho tão sortudo. Em vez de culparem sua péssima sorte, elas estão odiando o herói com os holofotes. Com isso resolvido, a competição prossegue para a primeira rodada e os primeiros participantes são chamados ao palco. Linkyo e os demais se sentam para assistir e ver como essa primeira batalha se desenrolará. Ao olhar para os confrontos na tela, ele vê que a deusa do ensino médio está lutando na primeira partida. Em um piscar de olhos, a partida termina, fazendo com que o protagonista fique bastante inquieto. Jen vence rapidamente sua luta, transformando seu oponente em um picolé. Não é de se surpreender que ela seja tão poderosa, considerando que é uma Silver Ace Awakener. O protagonista abre seu livro e começa a estudar as habilidades dela para não perder miseravelmente quando sua luta chegar. 10 minutos depois, a próxima batalha que ocorre é mortal e feroz. Os 2 combatentes estão lutando com todas as suas forças, prontos para destruir um ao outro e levar o prêmio para casa. Por outro lado, nosso herói está exausto de assistir a todos os movimentos chamativos, porque seu cérebro é inútil demais para continuar. Sem outra opção, ele conversa com o sistema do robô e diz a ele para entregar sua habilidade por hoje. Ele também chama a atenção do robô por ser muito preguiçoso e não querer mais falar com ele. No entanto, o robô diz que é porque ele é um noob patético e que não pode se incomodar com um lixo desses. Depois disso, o robô lhe concede uma habilidade de aprimoramento físico de nível S, e não as que ele tem tido. Ele também está feliz que o sistema não seja tão inútil quanto ele estava pensando. No entanto, o robô o adverte para tomar cuidado com suas palavras, ou ele nunca mais conseguirá nada de bom na vida. Depois disso, o protagonista ativa sua nova habilidade, melhorando seus músculos em uma boa quantidade. Seus músculos crescem muito e acabam rasgando sua camisa. Ele começa a se exibir e deixa todos os outros presentes no estádio bastante desconfortáveis. Depois de passar vergonha, começa a segunda rodada do torneio. Um segundo bye é sorteado, e ele sai como o sortudo vencedor mais uma vez. No segundo dia do exame, Lincoln ainda recebe o passe da sorte e avança para a próxima rodada sem nenhum esforço. No terceiro dia, acontece a mesma coisa, e até ele está ficando cansado de ser um lixo sortudo. Quando um repórter pergunta como ele se sente em relação às compras consecutivas, ele diz ao cara que está cansado disso e que mal pode esperar para sujar as mãos de sangue. Todos os participantes também estão completamente fartos dele e estão ansiosos para dar uma lição no coelhinho fraco. Linan pega o microfone e chama a atenção do protagonista por ter avançado nas rodadas, mas ainda não ter lutado uma única vez. Para estragar sua maré de sorte, o cara decide se retirar do torneio, o que significa que nosso herói terá que lutar daqui pra frente. Cheio de uma alegria imensurável, o locutor pega o microfone de Linan e diz que o protagonista precisa ser esmagado na próxima rodada. Um dos participantes vê isso como uma boa oportunidade para acabar com a sorte do nosso herói. Os confrontos são sorteados e o público está torcendo pelo oponente do herói, Leidan.
que eles esperam que dê uma surra em Lin-Ki. O protagonista olha para seu oponente, que faz um gesto dizendo que esse é o fim do caminho para o coelhinho. Mas Link não entende porque todos estão odiando tanto ele. Quando a partida começa, Ledan começa a falar mal do nosso herói, dizendo que ele não teve sorte em enfrentá-lo. Apesar de toda a conversa fiada, Link não consegue se livrar dele. Apesar de toda a conversa fiada, Link não se intimida e só quer acabar logo com isso. Como um despertador de raios de bronze de 8 estrelas, Ledan ativa seus poderes com uma expressão furiosa no rosto. Logo de cara, ele dispara um raio contra o herói, mas Link se esquiva facilmente do primeiro ataque. O raio atinge o chão, causando uma enorme destruição no ponto de impacto. Decepcionado com o ataque fraco do oponente, o protagonista diz ao cara que ele só chegou até aqui porque enfrentou fracos. O cara fica ainda mais furioso e começa a lançar raios por toda parte. Apesar disso, o protagonista se esquiva de cada raio com o mínimo de esforço. Sem outra opção, Ledan envolve toda a plataforma em raios, deixando nosso herói sem ter para onde correr. Nosso herói se lembra de como os ataques de raios podem ser perigosos, já que ele quase morreu por causa de um deles. Antes que o ataque possa atingi-lo, ele salta para acabar com a batalha antes que o oponente possa fazer qualquer outro truque. Quando ele lança um Haymaker, seu inimigo fica chocado com sua velocidade. Ao ver que Lin-Ki se transformou, Ledan sente que será capaz de suportar o soco que vem em sua direção. No entanto, suas esperanças são destruídas quando nosso herói manda o tolo voando no ar com um soco poderoso. Com esse único soco, o cara é mandado para fora do ringue e eliminado da competição. Depois disso, o protagonista é declarado o vencedor da luta. O público inteiro vai à loucura com a inacreditável primeira vitória do protagonista. Os diretores das melhores universidades, Jiang Wen e Liu Jian, já estão discutindo sobre quem terá nosso herói em suas universidades. Enquanto isso, Lin Xiu enfrenta seu próximo oponente, que é um despertador de poderes. Depois de assistir atentamente à luta anterior, Liu Jian diz que o protagonista não usou mana. Mas o outro diretor acha que isso é impossível, dada a força do soco do nosso herói. Ele se pergunta quão aterrorizante é a verdadeira força do herói sem mana. A próxima partida começa entre Lin-Ki e outro oponente conhecido como Shang. Esse inimigo é um lobo anamorfo, e sua aura parece mais ameaçadora do que a de todos os outros que nosso herói enfrentou. O protagonista fica cauteloso depois de ver a aura aterrorizante, mas Shang fica alarmado quando vê o poder de Lin-Ki. Antes mesmo de a luta começar, ele se recusa a lutar. Antes mesmo de a luta começar, ele cai de joelhos e admite a derrota como um perdedor. Assim, nosso herói avança para a próxima rodada. A mesma coisa acontece com seu próximo oponente, que também joga a toalha antes que eles possam lutar. Isso se repete novamente, e ele se pergunta por que não consegue encontrar alguém decente para lutar. Em um piscar de olhos, o protagonista avança até os 8 melhores competidores restantes. Jian Jian, que por acaso está entre os participantes, olha para Lin Qiu, imaginando se eles finalmente terão uma luta. Enquanto isso, nosso herói está se sentindo sozinho com todas essas vitórias e conclui que participar do exame de habilidade foi uma completa perda de tempo. Nesse momento, o robô o chama, dizendo que está do lado dele. Em seguida, ele lhe concede uma habilidade para o dia, que lhe permite empunhar qualquer tipo de lança que ele possa imaginar. No entanto, Lin-Ki acha que é uma habilidade inútil porque as pessoas não usam esse tipo de arma nesta época. Enquanto ele se queixa de sua habilidade, a deusa do ensino médio se aproxima dele. Lin-Ki se levanta rapidamente quando a vê e pergunta se ela está aqui só para ele. Ela então lhe diz que tem algumas coisas a dizer. Zhen Zhen pergunta se ele está interessado em fazer parte de uma equipe que ela está montando para explorar uma masmorra de bronze. O olhar confuso em seu rosto mostra como ele está chocado ao ouvir que ela realmente quer explorar uma masmorra de bronze. Durante a Aurora de Mana, inúmeras masmorras foram criadas e cheias de Mana Beasts e diferentes tipos de tesouros. Essas Mana Beasts são como um prêmio de tesouro. Suas peles são preciosas e suas pérolas de mana ajudam os despertadores a se tornarem mais fortes. Lin Ju, sendo um completo tolo, acha que essa é uma oportunidade de sair com a deusa e tê-la em cima dele. Ela rapidamente desfaz esse pensamento horrível, dizendo que haverá outras 6 pessoas na equipe. Ele aceita sem vergonha, mas pergunta por que eles precisam de outras pessoas para a exploração da masmorra. Esse cara é realmente um idiota. Chen Zhen ignora sua pergunta e diz que entrará em contato com ele quando chegar a hora. Quando ela sai, ele sugere que continuem conversando durante uma xícara de café. No entanto, ela diz a ele para se preparar bem para as lutas que estão por vir, pois não tem planos de ser branda com ele. Chega o dia das finais e a multidão está mais animada do que nunca. Todos estão olhando para a deusa do ensino médio e esperando que ela destrua o protagonista. Como todos estavam esperando, a partida entre a deusa do ensino médio e nosso herói finalmente está prestes a acontecer. Quando o moderador anuncia o confronto, Zen aponta para o protagonista e jura que a primeira posição não escapará dela novamente. No entanto, ele não se importa com a questão do primeiro lugar e deseja que ela não leve isso tão a sério. Apesar disso, ele a aconselha a desistir enquanto pode, porque ele também não tem planos de se conter.
Os dois combatentes assumem suas posições, prontos para lutar pelo prêmio do dia. Enquanto ela tenta avisá-lo sobre sua habilidade de nível prata, o herói se aproxima com um soco e diz a ela para ter cuidado. Ela desvia facilmente da mão dele, fazendo com que ele perca o equilíbrio. Naquele momento, ela se esgueira por trás e o golpeia com um chute poderoso. Lin-Kyu consegue se levantar rapidamente. Graças ao seu aprimoramento físico, ele é capaz de sobreviver aos ataques dela, que normalmente são suficientes para mandá-lo para o seu criador. Pela expressão de Zhen Zhen, você pode dizer que ela planeja garantir que ele se arrependa de ter lutado contra ela. Mas nosso herói corre em direção a ela com uma determinação inabalável. A luta está apenas começando, e ele planeja dar tudo de si. Lin-Kyu ataca com uma enxurrada de socos, mas Zhen Jin é capaz de bloquear cada um deles. Quando ele lança seu próximo ataque com todo o seu esforço, ela aparece instantaneamente atrás dele, deixando-o perplexo. Quando nosso herói consegue olhar para trás, já é tarde demais. Ela o golpeia com o cotovelo e o protagonista cai no chão, derrotado. Enquanto ele está pateticamente deitado na derrota, a deusa diz a ele para desistir, pois suas habilidades de luta são horríveis. Ela zomba ainda mais dele, lembrando-o de que nem sequer usou suas habilidades de gelo em tudo isso. No entanto, nosso herói consegue se levantar e está procurando uma maneira de terminar essa luta o mais rápido possível. Enquanto se esforça para recuperar o fôlego, uma ideia surge repentinamente em sua cabeça. Ele se dirige ao moderador e pede um intervalo, o que deixa todos completamente chocados. O cara nem sequer lhe dá uma resposta antes que ele pule da arena de luta. Ele rapidamente pega o bastão do esfregão ao lado e pergunta se pode usá-lo como arma. O cara lhe diz que ninguém jamais fez um pedido tão desavergonhado e estúpido na história. No entanto, Zhen Jin diz que está tudo bem e permite que o herói use o esfregão. Ela acha que ele a está desprezando e planeja acabar com tudo dessa vez. Link volta ao palco e empunha o esfregão como uma lança enquanto se prepara para continuar a batalha. A aura de Lin-Kyu começa a brilhar intensamente, graças à sua habilidade, e Zhen Zhen percebe que há algo de estranho com ele. Ele avança para atacar, enquanto ela tenta se distanciar dele. Quando ele se aproxima e a ataca, ela consegue se esquivar de sua arma. No entanto, suas habilidades são ativadas e o transformam em um lanceiro superior. A deusa jura matá-lo e ele tenta se desculpar por tê-la atingido. Apesar do pedido de desculpas, ela não quer saber disso. Ela envia uma barragem de lanças de gelo contra ele, mas ele consegue se esquivar. Sentindo-se enfurecida, a deusa do ensino médio ativa uma habilidade mais poderosa que começa a congelar toda a arena. Nosso herói percebe que seus movimentos ficaram mais lentos, graças à temperatura congelante. Preso em uma situação muito difícil, o protagonista vê que só terá uma chance se transformar. Infelizmente, ele nem tem tempo de pensar nisso, porque Zen continua lançando lanças de gelo contra ele. Quando as lanças de gelo explodem no ponto de impacto, ela diz ao apresentador para chamar uma ambulância e declarar os resultados. Mas antes que o cara possa declará-la vencedora, nosso herói emerge da fumaça com suas orelhas de coelho e diz a Zen para não fugir ainda. Ele a ataca com sua velocidade aprimorada, e ela rapidamente coloca manoplas de gelo para se defender. Lin-Kyu se aproxima dela e consegue quebrar sua armadura de gelo devido ao seu estado transformado. As coisas parecem muito ruins para a deusa do ensino médio, mas ela se recusa a ficar em segundo lugar novamente. Recusando-se a aceitar a derrota, Zen começa a canalizar mais poder em seu corpo. De repente, ela ultrapassa seus limites e avança para a classificação Silver 2 estrelas. Isso preocupa o protagonista, pois seu oponente pode se machucar ao menor erro. Ele rapidamente diz ao juiz para fazer uma pausa, pois acha que ela está trapaceando. O juiz explica que avançar para uma nova classificação não é trapaça, e que o coelhinho não passa de um idiota. Por outro lado, Zen se pergunta por que nosso herói não a atacou enquanto ela avançava para um novo nível. Isso a diverte, mas ela diz a ele para parar de brincar e continuar a batalha. Lin-Kyu assume uma postura defensiva e se prepara para enfrentá-la novamente. Ela avisa que é muito mais forte do que era antes. Ao fazer isso, ela ataca com habilidades mais fortes. Nosso herói usa sua lança como um poste para se salvar de ser transformado em um picolé. Algumas lanças de gelo ainda conseguem perfurá-lo, e ele vê que os ataques de Zhen Zhen são muito mais rápidos e poderosos do que antes. Ele bate com a lança no chão, mas os ataques de Zhen Zhen o desequilibram, fazendo com que ele caia de volta no chão. Como se isso não fosse suficiente, a deusa do ensino médio carrega um ataque de gelo mais poderoso e envia a barragem contra seu inimigo. O protagonista tenta suportar os ataques frios, mas não há muito que ele possa fazer.
Apesar de seu aprimoramento físico, ele ainda não tem a mana necessária para resistir a um ataque tão poderoso. Sem outra escolha, ele se lança diretamente contra ela para acabar com a luta. Espantada com a determinação dele, Jen admite que o subestimou. Quando ele se aproxima, ela se prepara para usar outra habilidade, mas ele aprende com uma chave de cabeça antes que a situação se torne mais terrível para ela. Ela acaba dando um soco em seu rosto enquanto luta para se libertar de suas garras. Enquanto lutam, os dois tombam e caem. Nosso herói rapidamente salva a deusa do ensino médio de cair no chão duro. Ela pede que ele a solte por estar machucada, mas ele se recusa a soltá-la a menos que ela admita a derrota. Ele até ameaça mordê-la se ela não desistir, fazendo com que você se pareça ainda mais com um canalha enlouquecido. Ele diz a ela que não está preocupado com a competição e que só quer vencer. Ao ouvir isso, Jin solta um suspiro pesado e admite a derrota para o anfitrião. Depois disso, nosso herói desmaia e cai no chão devido ao cansaço acumulado. A garota corre até ele para se certificar de que ele está bem. Quando ela chama o nome dele, sua consciência se apaga. Quando acorda, ele se vê em uma cama com a cabeça enfaixada. Quando o robô vê que ele está acordado, ele lhe dá uma habilidade de aprimoramento que o transforma de coelho branco em coelho travesso. Linkio perde a cabeça quando descobre que o sonho estranho que teve foi por causa do robô idiota. Depois disso, ele acessa rapidamente o sistema para receber sua habilidade do dia. Depois de uma série de habilidades inúteis, ele finalmente recebe uma habilidade de classificação S-tripla, conhecida como Dimensional Awakening. Sem perguntar a ele, o sistema começa a mesclar duas de suas habilidades. Ele tenta impedir, mas já é tarde demais. Com a fusão concluída, ele se transforma em um coelho travesso e em um Dorabamon. Olhando para seu estômago, ele pergunta ao robô o que a bolsa em seu estômago deve fazer. Ele explica que a bolsa é um espaço tridimensional que pode ser usado para armazenar qualquer coisa. Além do espaço tridimensional, ele também ganha uma habilidade que pode transportá-lo para qualquer lugar em um raio de 5 km. Linkio pula da cama e decide testar essa habilidade de teletransporte. Quando ele pensa em um destino, a porta o envia imediatamente para um lugar aleatório. Quando ele cai no chão, vemos que está no quarto de uma garota estranha. A garota rapidamente pega um punhal e pergunta como ele foi parar ali. Vemos que seu nome é Litil e que ela é filha do proprietário do prédio. Ele tenta acalmá-la e se explicar, mas ela não lhe dá a chance. Nosso herói grita quando Litil o agride ainda mais por ter invadido seu espaço privado. No dia seguinte, ele vai a uma cafeteria para se encontrar com Zenjian. Ela acena de sua mesa, onde ele a vê com alguns outros despertadores. Quando ele se aproxima, ela vê seus ferimentos e pergunta se ele está bem, já que eles estão prestes a sair. Ela então o apresenta à equipe, começando por Cheng Min e Jang Sun. Os dois se sentem mal depois de ver os ferimentos dele, e a curandeira até se oferece para fazer um curativo. Depois disso, ele conhece um cara conhecido como Zhuang Cheng, que é um despertador do tipo fogo. O cara cumprimenta o protagonista e o elogia por sua luta na arena. Zen diz ao herói que há mais 2 membros da equipe, mas que eles têm algumas coisas a fazer. Ela então pergunta a ele sobre a aceitação da Universidade de Lingwu e ele diz que já recebeu a carta. Sentindo-se muito nervosa, a deusa do ensino médio também lhe pergunta para qual escola ele planeja ir. Como é tolo, nosso herói acha que ela está perguntando por que está interessada nele. Ele diz a ela que está considerando a Universidade de Lingwu e pergunta se ela quer estar na mesma escola que ele. Dessa vez, suas habilidades de paquera realmente funcionam, pois ela admite que quer estudar na mesma escola. Isso se deve principalmente ao fato de ela querer derrotá-lo e se redimir. Depois disso, ela passa para assuntos mais urgentes e deixa o herói continuar se enganando. Ela abre um livro e mostra a eles o espírito Ice Fox, que será o alvo deles. Como as raposas do gelo tendem a viver em bandos, ela não pode lidar com isso sozinha. Ela sabe que talvez não haja nada para eles, mas Chung Min diz a ela para não ser tão humilde. Todos eles veem isso como uma boa oportunidade de treinar e estar na presença dela ao mesmo tempo. O protagonista também diz que tem sorte por ter sido convidado pela deusa para tal oportunidade. Zen diz a eles que devem chamá-la pelo seu nome e não pelo título de deusa. Com isso resolvido, ela lhes diz que partirão em 3 dias e que se encontrarão na casa do nosso herói. Chega o dia da partida e vemos nosso herói fazendo as malas e se preparando para a aventura de sua vida. O sistema concede a ele sua habilidade para o dia, que é outra habilidade de nível I de lixo. A habilidade permite que ele domine todos os idiomas da Terra, e uma habilidade diferente permite que ele use todas as técnicas médicas também. Linkio é lembrado de sua dimensão de bolso, e o robô sugere que ele jogue sua mochila nela. Ele levanta a mochila e ela é absorvida pela dimensão, apesar de seu tamanho enorme.
O sistema diz a ele que todos os itens de seu quarto ainda cabem na dimensão. Enquanto se espanta com a insanidade disso, ele ouve a buzina de um carro na janela. Ao olhar para fora, vê que a equipe chegou e avisa que descerá em breve. Dentro do carro, Chung-min olha desajeitadamente para sua dimensão de bolso. Todos estão realmente surpresos com a utilidade da habilidade, pois nunca viram nada parecido antes. Jen lhe diz que sua amabilidade é muito rara, o que o torna bastante poderoso. Por curiosidade, Chang-min pede permissão para tocá-la. Lin Kuo a impede de fazer algo tão estranho, mas ela está muito ansiosa para ver como se sente. Depois de brincar, o motorista informa que eles chegaram ao seu destino. Ao ouvir isso, Lin Kui se abaixa para dar uma olhada na paisagem. Lá, ele olha para um pilar de pura aura e poder e também vê alguns pesquisadores na base dele. Esse local é incrível e ele não consegue acreditar que esse seja o Lingu de que tanto ouviu falar. Dizem que ninguém sabe quando o Lingu apareceu e que ele está repleto de todos os tipos de feras espirituais. Naquela época, a cidade era cercada por portais e os cidadãos ficavam com medo. As feras espirituais podem entrar no reino do homem, mas, por alguma razão, raramente entram nele. Independentemente disso, a humanidade precisa se defender nas raras ocasiões em que as feras decidem entrar e causar estragos. Por isso, o Estado envia funcionários do governo para cuidar do registro dos portões Lingu, de cobre e prata. A equipe do protagonista se aproxima do portal da masmorra e vê alguns guardas observando aqueles que entram. Quando estão prestes a entrar, a lista fica cheia, então o guarda diz para eles irem se registrar e voltarem no dia seguinte. Enquanto Zenzen registra sua equipe, o herói olha para o portal, observando a intensidade da energia espiritual. Chang-min se aproxima dele e o arrasta para sabe-se lá onde. Quando ele pergunta para onde estão indo, ela diz que está levando-o de volta para o carro para que possa estudar sua dimensão de bolso. Outro despertador está de olho neles. O cara olha para a equipe do herói e supõe que eles são muito ricos. Seus lacaios sugerem que eles procurem problemas roubando Link e seus companheiros de equipe. O nome do líder é Yang-Hu, e ele é um 5 estrelas da categoria prata. Da floresta, ele e um de seus lacaios ficam de olho em suas presas, esperando o momento certo para atacar. Ele diz que seu grupo Jonglan é conhecido por assediar os aventureiros mais fracos e roubar todas as suas riquezas. Enquanto prossegue com sua equipe, ele promete enterrar o protagonista e seus companheiros em Lingu. No dia seguinte, Lin Chou e sua equipe entram no portão para iniciar a exploração. Eles passam e chegam a um campo verde com vastas montanhas ao redor da área. O grupo fica completamente sem palavras quando vê o tamanho real do espaço. Jane os incentiva a seguir em frente, pois ainda faltam alguns dias para chegarem ao seu destino. Enquanto prosseguem, ela diz a Chang-min para ficar de olho nos arredores caso haja algum perigo iminente. A coelhinha ativa seu sistema de radar, que usa a ecolocalização para monitorar os arredores. Com tudo pronto, a deusa diz à sua equipe para sair. Enquanto isso, o grupo de Tiangleng está por perto e de olho neles. O líder diz a seus homens para ficarem parados, pois ainda estão em uma área aberta. Ele planeja esperar até que eles entrem na floresta, onde poderá emboscá-los facilmente. Enquanto a equipe caminha pelas planícies de grama, eles encontram algumas ovelhas míticas e majestosas. Eles entram em uma luta feroz com as feras, mas as vencem facilmente. O protagonista diz a seus colegas de equipe que a pele da ovelha vale algum dinheiro e que eles devem parar de queimá-la. Depois disso, eles procuram por algo valioso, e Chang-min encontra 2 pedras preciosas. De repente, uma matilha de lobos se aproxima deles de um lugar mais alto. Gengen diz a seu povo para se preparar, mas eles não devem ser os primeiros a atacar. Sabe-se que os lobos ficam mais fortes quando seus companheiros são feridos. Nosso herói, então, sugere que você ataque o líder da matilha de lobos, mas ela lhe diz que os lobos são astutos e que seu líder não será pego lutando entre eles. Vendo como a situação é difícil, nosso herói abre sua porta de teletransporte para encontrar o líder da matilha. Ele diz a seus companheiros para ficarem quietos e aguardarem seu retorno. O herói aparece do outro lado do portal e rapidamente aponta o líder da matilha. Ele esmaga a cabeça do lobo com seu bastão, tirando os sentidos da pobre criatura. Com o líder da matilha derrotado, os outros lobos veem Lin Kui como um demônio terrível e poderoso. Eles acabam fugindo para se salvar, e o protagonista é elogiado por suas habilidades. Depois disso, ele destrói o líder da matilha para encontrar itens valiosos. Para seu espanto, ele encontra uma pérola que pode lhe conceder a habilidade de furtividade. Ele olha atentamente para a pérola, pensando em como utilizá-la da melhor forma possível. Ele então a entrega a Shengui, acreditando que ele será o melhor para usá-la, já que é o batedor deles. Para retribuir o favor, o rapaz promete pagar a todos, considerando o valor da pérola. Depois disso, Shengui absorve a pérola de habilidade em seu corpo. A equipe fica perplexa quando o item desaparece repentinamente em um piscar de olhos. Enquanto o cara comemora sua nova habilidade, nosso herói deseja ter guardado a pérola preciosa para si.
Em seguida, ele acessa o sistema para sua habilidade diária e obtém uma habilidade de aprimoramento de classificação S. Ele se lembra de ter obtido a habilidade antes, e naquele instante sua camisa é rasgada pelos músculos. Ele amaldiçoa o robô por tê-lo humilhado e diz aos colegas de equipe que voltará depois de se limpar. Enquanto se transforma, ele descobre que sua força física agora é comparável à de um despertador de poder 6 estrelas prateado. Depois de ficar perplexo com isso, ele volta para o acampamento de sua equipe, onde montaram uma fogueira. De repente, ele começa a rir timidamente, o que deixa a deusa do ensino médio desconfortável. Quando ela o confronta, ele diz para ela não se preocupar com isso. De repente, Chung-min informa a Jen que eles estão sendo seguidos. Ela informa a deusa que seus perseguidores estão mantendo uma distância favorável para não perdê-las. Zen avisa seus companheiros sobre um grupo especializado em caçar outros dentro de masmorras. Como os ferimentos e a morte são normais dentro de uma masmorra, o grupo de assassinos acha fácil matar os outros e saquear seus pertences. Ela também diz a eles que seus perseguidores provavelmente atacarão quando entrarem na floresta. O protagonista garante que estará lá para protegê-la, mas ela o ignora e diz para ele se preparar para o ataque. No dia seguinte, nosso herói obtém uma habilidade de domesticação de nível E. Isso desanima seu humor, pois ele estava ansioso por uma habilidade incrível para o dia. De repente, ele ouve os gritos de Chen-Zhen e se vira para descobrir o que está acontecendo. Quando ele sai, vê duas serpentes gigantes causando pânico entre seus colegas de equipe. Um medo avassalador o atinge quando ele olha para a fera monstruosa. Por meio de suas habilidades de domesticação recém-adquiridas, ele percebe as características perigosas do monstro. Ele corre para seus companheiros de equipe e diz a eles para recuarem e não lutarem contra a serpente. Naquele momento, o monstro cospe seu veneno venenoso neles, mas eles conseguem sair do caminho na hora certa. Jen então diz a Jianlei que eles atacarão os monstros de longe para evitar o veneno. Os dois enviam uma combinação de ataques de raios e gelo contra as feras. Eles conseguem dominar as serpentes com seus ataques e feri-las fatalmente. Momentos depois, as feras caem no chão em total derrota. Enquanto nosso herói se move para colher os recursos que estão dentro do monstro, eles notam um movimento estranho dentro dele. Ele diz a seus companheiros de equipe que esperem e mantenham distância enquanto ele se aproxima do que quer que esteja se movendo dentro da serpente. Ele abre o saco e uma estranha criatura conhecida como Marmota das Pastagens salta para fora dele. Enquanto os rapazes não conseguem entender por que uma marmota apareceu, as moças a veem como uma criatura muito fofa. A marmota pula no ombro de Lin Kui, deixando-o bastante desconfortável e assustado. Percebendo que o herói não serve para nada, a criatura pula na deusa do ensino médio e a abraça. O protagonista fica irritado com isso, mas continua a cortar a serpente para procurar mais itens. No processo, ele encontra 2 pérolas de mana. A marmota mostra seu interesse nas pérolas, mas nosso herói não tem planos de entregá-las. Ele então percebe que a criatura está tentando fazer um acordo pelas pérolas de mana, mas ele não acredita. Sem outra escolha, a criatura leva as pérolas embora. O companheiro de Lin Ki tenta consolá-lo, mas nosso herói não consegue parar de pensar em quanto dinheiro ele poderia ter ganho. Por outro lado, Zen ouve alguns ruídos estranhos vindos da floresta. Minha então aponta um feixe de luz que se dirige diretamente a eles em um ritmo assustador. A equipe se prepara para a batalha à medida que a ameaça se aproxima. De repente, a marmota irrompe do solo com uma pérola junto com seus amigos. O grupo fica completamente perplexo quando vê as inúmeras marmotas brotando do subsolo. A criatura chama seus amigos e eles montam uma enorme pilha de pérolas de mana para o herói. A marmota diz a ele que é um sinal de gratidão pelas 2 pérolas que tirou dele antes. Depois disso, Changmin anotou o número total de pérolas e as que também têm habilidades. Observando-as mais de perto, Lin Chou vê que não há pérolas raras ou do tipo terra, porque provavelmente foram absorvidas pelas marmotas. O protagonista então entrega as pérolas do tipo fogo para Zhuang Cheng. Depois disso, a deusa do ensino médio lhe diz que ele pode ficar com todas as pérolas restantes para si. Ela diz que é uma forma de agradecê-lo por tê-los ajudado a matar as cobras gigantes com facilidade. Timidamente, ele aceita as pérolas e os elogios de seus colegas de equipe. Enquanto as coloca em sua dimensão de bolso, Zen pede que ele tente absorver uma das pérolas. Ele então tenta absorver uma pérola, apesar de nunca ter feito isso antes. Uma luz brilhante irradia da pérola quando ele a absorve, e ele avança para um aventureiro bronze de 3 estrelas. Enquanto seus companheiros o parabenizam, Zen se pergunta se a pérola tinha tanta mana. No entanto, ela ainda o parabeniza depois que ele se gaba de ter treinado por 1 mês. Depois disso, ela agradece a Marmot pelas pérolas e se prepara para mandá-la embora com seus amigos. No entanto, nosso herói ainda quer que a criatura o ajude em algo. Com um olhar maligno, ele coage a pobre criatura a ir junto com eles. Enquanto isso, o grupo Zhonglong ainda está espionando a equipe do protagonista. Os bandidos estão ansiosos para atacar quando a equipe entra na floresta, mas seu líder diz para eles se acalmarem. Yang Hu diz a seus lacaios que permitam que a equipe de heróis avance mais.
pois eles não terão como escapar. Ele lhes dará o sinal para atacar assim que baixarem a guarda. Quando a noite cai, vemos nosso herói perto de uma trincheira que está sendo cavada pela marmota. Ele então dá à criatura alguns espinhos para que ela os enfie na trincheira. Depois disso, ele abre uma lata do veneno de cobra que recebeu anteriormente e a derrama sobre os espinhos. Com sua armadilha totalmente pronta, ele se despede das marmotas e de seus amigos. Depois de esconder as armadilhas, Zen lhe diz que Cheng Min quer falar com eles. Os dois se dirigem ao local da fogueira para encontrá-la e ouvir o que ela tem a dizer. A coelhinha lhes diz que os perseguidores estão muito próximos e que ela pode ouvi-los claramente. Ela descobre que os bandidos planejam emboscá-los no meio da noite. Ela também descobre que o grupo é conhecido como Feral Wolves, que é conhecido por matar novatos em masmorras de bronze. O protagonista percebe como seus colegas de equipe estão assustados, o que o deixa muito preocupado. Ele se levanta rapidamente e diz a eles para pararem de conversar. Ele os aconselha a se acalmarem porque não será como enfrentar um adversário em uma arena. O menor erro pode lhes custar a vida. Ele então se dirige a Shang Yi e lhe diz para proteger Cheng Min e Jiang San, já que eles são os fracos do grupo. Enquanto isso, Zen se surpreende com o fato de o herói ser um bom líder, ao contrário dela, que imediatamente fica nervosa. Depois de dizer aos dois fracos para se manterem seguros, Lin Qi se dirige à deusa do ensino médio. No entanto, ele acaba flertando com ela e tentando se passar por salvador. Ela ri dele, mas surpreendentemente diz que contará com ele. Ao cair da meia-noite, o grupo de bandidos se aproxima lentamente das tendas da equipe de heróis. Yang Hu diz a seus lacaios que é hora de caçar sua presa. À medida que se aproximam, o líder ordena que seus homens se separem e cerquem as tendas. Com as ordens dadas, os homens saem rapidamente para cercar seus alvos de todas as direções. Enquanto isso, um dos homens acha que Yang Hu está fazendo um acordo com toda a operação. Naquele momento, de repente, ele cai na armadilha de nossos heróis e cai na trincheira. Os espigões de madeira empalam seu corpo e lhe dão uma morte rápida. Antes que Yang Hu perceba o que está acontecendo, ele vê que a maioria de seus homens caiu nas armadilhas. Quando ele ordena que se reagrupem, um dos lacaios informa que 2 homens já estão mortos. Outra pessoa ficou gravemente ferida e parece que não vai sobreviver. Enquanto o líder amaldiçoa a situação, Lin Qiu e seu grupo saem de suas tendas. Yang Hu rapidamente admite que o protagonista o enganou, mas planeja acabar com tudo imediatamente e enviá-los ao seu criador. No entanto, nosso herói levanta a mão no ar e estala o dedo, sinalizando para o resto de seus companheiros. Quando os bandidos olham para o ataque que vem de cima, rastros de fogo e raios atingem o local onde eles estão. Zhuangcheng e Sheng Yi aparecem e carregam seus feitiços para atacar. O líder dos bandidos percebe que eles foram emboscados e diz a seus homens para se espalharem, mas alguns deles já foram pegos pela explosão. Enquanto isso, Zensen diz ao nosso herói que está pronta. Ela lança um feitiço Ice Seal, fazendo com que um rastro de gelo percorra o chão direto para os bandidos. O gelo congela suas pernas, prendendo-os no lugar sem ter para onde correr. Enquanto eles lutam para se libertar, os despertadores do gelo e do fogo combinam seus feitiços para eliminá-los. Quando a poeira se dissipa, Yang Hu é informado sobre a morte de outro de seus homens. Sem outra escolha, os demais se preparam para enfrentar a equipe do nosso herói. O grupo de bandidos da categoria prata começa a emitir uma aura poderosa e mortal. Ao ver sua aura aterrorizante, a deusa do ensino médio fica muito nervosa. Ao ouvir as ameaças do inimigo, nosso herói diz a eles que suas ações são apenas para autodefesa. Por outro lado, Zenzen fica mais assustada quando vê a força esmagadora dos bandidos. Ela decide manter o líder deles ocupado e diz a Lin Qi para lidar com o último. No entanto, ele percebe como ela está ansiosa e a lembra de manter a calma porque ele está lá para ajudar. Ao se afastar timidamente, ela lhe deseja boa sorte na batalha. O protagonista então ordena que Jiang San se esconda enquanto o resto da equipe protege o cara. Não só seus colegas de equipe ficam perplexos com isso, como também a equipe inimiga não consegue acreditar que um cara de bronze esteja tentando ser o herói. Um dos bandidos é provocado pelas palavras de Lin Qi e se move para atacá-lo rapidamente. O cara solta um tornado enorme, indo direto para o nosso herói e seus companheiros de equipe. No entanto, o protagonista se esquiva facilmente do ataque quando vê como ele é lento. Ele se aproxima dos inimigos e os esmaga com sua força avassaladora. Ele pisa em suas cabeças e zomba deles por terem sido derrotados tão facilmente quando ele mal começou. Enquanto Jong-san aplaude seus esforços, Lynch diz que tudo isso se deve à arma que ele está empunhando. Enquanto isso, a deusa do ensino médio está sendo dominada pelo líder do grupo, Xianglang. Nosso herói corre para ajudá-la quando vê a gravidade da situação. Ele aparece atrás de Yang Hu, mas o líder dos bandidos já percebeu sua presença. Mesmo assim, o herói o golpeia com toda a sua força. Quando a poeira se dissipa, Yang Hu vê que seus subordinados foram mortos pelo ataque. Depois de testemunhar a morte